Salve, salve, minha galera, futuros aprovados para o exame da OAB, continuando aí as nossas dicas, misturando as matérias, porque no dia da prova você tem uma quantidade enorme de matéria, e aí a gente está querendo inovar com você no vídeo, trazendo dicas interdisciplinares, e hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu brother, Pedro Barreto, né, o nosso coordenador do curso Fórum TV, uma pessoa que se preocupa muito com o nosso aluno, a gente divide essa paixão de se preocupar com você. E aí eu convidei hoje ele aqui para a gente gravar uma dica sobre súmula vinculante. Eu escolhi a súmula que ainda não caiu na prova da OAB. Por que isso? Porque na prova passada caiu na primeira fase a súmula 14. E na segunda fase caiu a súmula 26, desculpa. Então, eu trouxe hoje para vocês um detalhe sobre a súmula vinculante 11. Se pergunta aí, você que está assistindo aí esse vídeo, qual o princípio constitucional mais desrespeitado? É isso mesmo. O princípio constitucional mais desrespeitado é o princípio da presunção de inocência no artigo 5º 57. Hoje há uma influência da mídia muito grande no processo penal, há uma manipulação das massas no processo penal, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da sociedade, tenta proteger a Constituição, visa proteger, criar uma rigidez na Constituição. E essa súmula vinculante, ela veio, de certa forma, tentar proteger o princípio da presunção de inocência. Se imagina você vendo na televisão, vendo no jornal, uma pessoa algemada. No mínimo, você vai encarar essa pessoa como uma pessoa perigosa. E é evidente que isso quebra o princípio da presunção de inocência. O que diz esse princípio? Só poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado da decisão. Isso é muito claro no artigo 5º 57. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Editou uma súmula vinculante 11, para que, de certa forma, se proteja esse princípio. Ou seja, criou uma situação excepcional para o uso de algemas. Diz a súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas, e aí você vai ver comigo aqui, quando que cabe o uso de algemas? Em caso de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Muito bem, o que é mais interessante da súmula é o desrespeito em relação a essa excepcionalidade. O que acontece, e eu acho que a prova ela vem nesse sentido, o que acontece se for desrespeitada essa excepcionalidade do uso de algemas? Cuidado que isso é muito radical. Primeiro, nulidade do ato processual e ilegalidade da prisão. Além disso, responsabilidade civil, administrativa e penal do agente público que fez o uso das algemas, desrespeitando a súmula. E, além disso, a responsabilidade do Estado. Trata-se de uma súmula radical, uma súmula que já foi pedida em concursos FGV, então eu peço para você guardar essa dica para a sua prova. Já que o tema é de súmula vinculante, eu vou trazer aqui o Pedro para falar também de uma súmula vinculante com vocês, porque o Pedro está tirando onda na parte tributária, está realmente trazendo muita dica bacana para a gente, e eu vou ter que falar com ele aqui. Tributário é a matéria mais importante para a primeira fase da OAB. Sabe por quê? Porque a primeira fase da OAB de tributário são 10 questões e a matéria de tributário é muito pouca. Então a gente passa isso para você. A gente planeja o teu estudo e tributário é uma matéria que você tem que ganhar, tirar 9, tirar 8 questões para que você possa aprovar. Então vamos com ele aqui com a dica Isso de aí. tributário. Galera, uma honra estar aqui com meu querido irmão Rodrigo Belo, esse rapaz que é uma sumidade no mercado do exame de ordem, um professor aí que vem ganhando o carinho do Brasil inteiro. Hoje ele trafega nos maiores cursos do país presencialmente e está aqui online na Fórum TV. Eu tenho muito orgulho de tê-lo conduzindo os trabalhos de processo penal aqui na nossa equipe, na curso Fórum TV, no presencial do curso Fórum, do Sejus em Salvador. Enfim, é engraçado que você vê como a vocação jurídica ela tem pertinência com a vocação socioamorosa. Rodrigo Belo escolheu o tema das algemas. Esses dias, encontro ele aqui no Fórum, com os braços marcados, não é? E aí eu vejo o meu amigo Felipe Novaes saindo correndo, o professor de penal, que faz a segunda fase junto com ele, penal e processo penal. Felipe correndo e botando as algemas no bolso, e de repente vem o Belo com as mãos marcadas. Talvez por isso ele tenha escolhido essa súmula, né? Mas é evidente que a potencialidade de ela entrar no exame é muito grande, já que a FGV é uma instituição que costuma aprofundar o quesito indagado e súmula vinculante
é um tema vertical. Já caiu no primeiro exame da FGV o dueto das duas súmulas citadas pelo professor Rodrigo Belo, uma no provão, uma na segunda etapa. A minha dica para a prova de tributária é muito objetiva. A súmula vinculante 28, que faz com que você consiga visualizar em conectividade o direito tributário, o direito constitucional e o processo civil. A súmula proclama que é inconstitucional condicionar o ajuizamento de uma ação à obrigatoriedade de se depositar em dinheiro o valor pertinente ao objeto da causa. Isso é muito comum no direito tributário, em que o contribuinte, vitimado por um lançamento indevido, busca socorro no Poder Judiciário para questionar a validade desse ato administrativo, esse procedimento de lançamento, e faz manuseio da ferramenta jurídica chamada ação anulatória. Quando vai ajuizar a ordinária ação anulatória de lançamento, almejando conquistar no judiciário a tutela jurisdicional desconstitutiva, se vê surpreendido com a exigência de um magistrado despreparado, desatualizado, desrespeitador dos valores constitucionais, que condiciona a admissibilidade da ação à solicitação de se proceder ao depósito do montante integral em dinheiro. Meus amigos, alguns juízes ainda conseguem ter essa postura totalmente inadequada de exigir do contribuinte, do autor da ação, por intermédio de seu advogado, que deposite o valor do lançamento feito, dizendo: emende a petição inicial requerendo autorização para depósito. Isso já aconteceu comigo, advogando aqui no Rio de Janeiro. É um absurdo. O depósito do montante integral em dinheiro é uma opção do contribuinte. O contribuinte não pode ser obrigado a depositar para ter o direito de discutir. O depósito é uma faculdade que, caso feito, atrai vantagens. Se o contribuinte opta por questionar a validade do lançamento através da ação anulatória e faz o depósito, ele provoca a suspensão da exigibilidade do crédito, já que depositando todo o valor da dívida cobrada, a qual, inclusive, quanto ao mérito, ele pretende provar que é indevida, mas se ele deposita, ele esvazia qualquer interesse jurídico numa demanda executória por parte do fisco. Está depositado o montante integral. Se depositou o valor inteiro, disponibilizou em juízo o montante que acautela a pretensão arrecadatória. Depósito feito, suspensa a exigibilidade do crédito, depósito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, corta de imediato eventuais consectários de mora e impede o ajuizamento de execução fiscal. Mas isso é uma opção e não um dever. É lícito que o contribuinte ajuize a ação e queira discutir e não deposite. Muitas vezes, porque o contribuinte não tem sequer dinheiro para depositar. Afinal, você mora em que país? No Brasil. Um país em que é difícil pagar o que se deve. Imagine ter dinheiro para depositar de um valor de uma dívida que você não deve. O que é que vinha acontecendo no Brasil? Por conta de a Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830, no artigo 38, exigiu o depósito, alguns juízes, interpretando literalmente a lei e não tendo a cautela de compatibilizá-la com a Constituição, diziam que era um requisito obrigatório para a admissibilidade da ação o depósito do montante integral em dinheiro. É direito meu, seu, de qualquer administrado, ajuizar anulatório e não depositar. Eu não posso ser obrigado a pagar, especialmente pagar o que eventualmente eu não devo, para ter o direito de acessar o judiciário. Condicionar o ajuizamento da ação ao depósito restringe o acesso ao judiciário. Cria-se o famoso apartheid do judiciário. O rico ajuiza a ação, o pobre não. Quem tem dinheiro discute, quem não tem, tem cerceado o seu direito de, com base no 5º 35, ter acesso ao Poder Judiciário. Minha dica para a tua prova é, se o examinador colocar qualquer que seja a história, qualquer que seja a tese mandrake para tentar te induzir a erro, de que pode se exigir o depósito, nessa hipótese não pode. Súmula vinculante 28. É inconstitucional exigir o depósito como condição de admissibilidade no ajuizamento da ação. Professor, a LEF foi declarada não recepcionada, inconstitucional? Não. Houve sim uma interpretação restritiva para dar conformidade à Constituição. É obrigatório o depósito, mas não para ajuizar a ação, e sim para você, se quiser, suspender a exigibilidade do crédito e impedir a execução. Mas se você quer ajuizar a ação e não depositar, você corre os riscos de ser executado, e na execução você pode embargar. E embargando, não precisa necessariamente depositar. Pode apresentar carta de fiança, indicar bens à penhora, correto? Então vai a minha dica da súmula vinculante 28. Aproveito aqui para convidar, Belo, essa galera toda do Brasil inteiro, para compartilhar com a gente dos nossos ensinamentos na Fórum TV. A melhor segunda fase do Brasil, gente. Melhor carga horária, melhor suporte logístico, melhor apoio técnico, melhor fornecimento de material acadêmico, melhor tratamento afetivo, orientação na preparação do estudo. Você vai encontrar em Direito Penal e Processo Penal, na segunda fase de Rodrigo Belo e Felipe Novaes.
Direito tributário comigo, o professor Pedro Barreto, participação especial do grande professor Ricardo Alexandre. Direito administrativo com Luiz Eduardo, direito constitucional com Rodrigo Padilha, direito do trabalho com a melhor dupla do Brasil. Juliana Monteiro, a Barbie do exame de ordem, fantástica, linda e uma mega professora. E Marcelo Moura, o nosso experiente... o dinossauro, que me deu a minha carteira do OAB. Vem para Fórum TV. Aqui você vai encontrar uma galera que está preocupada com você. www.cursoforumtv.com. A gente te espera por aqui. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.